E começando mais um podcast Fala Comigo Direito, essa é a segunda temporada, fazendo sucesso, né, Fabi? Nossa, já inauguramos a segunda temporada. A gente tá igual série da Netflix aqui. Tá, o negócio aqui vai ficar umas 20 temporadas, né? O Michel ali tocando, comandando ali o nosso computador. Nossa vida vai ser mais longa que a Grey's Anatomy, que tem 26 temporadas. Mas é muito bom saber que tá dando certo o nosso trabalho, né, Fabi? Exatamente. E hoje a gente tem uma entrevistada ambientalista, Sim, Fabi. Nossa, que a gente tá migrando para todas as áreas, né? A gente vai sair daqui pós-graduado. Pós-graduado, a gente vai ficar diferenciado, Fabiano. Pois é. Agora eu já sou PhD em Direito Marítimo, tributário, penal, óbvio, e agora ambiental. Nossa, realmente... Tô comprometida. Esse negócio funcionou porque a gente estuda de graça. Exatamente. Sem pagar nada. A gente tem aula aqui. Deu aula. Mas a nossa entrevistada é uma ambientalista, o nome é Celi Aparecida Pereira. Muito bem-vinda, Celi. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, tendo essa oportunidade de um bate-papo, falar um pouquinho sobre as questões ambientais, que está gritando, né? Pois hoje é o assunto do momento, né? É um negócio que... Inclusive, foi bem oportuna a vida dela aqui, né? Mas, Fabi, inclusive, a nossa legislação, quando a gente parte para a parte ambiental, a nossa legislação, ela é dura, é que eu vejo que não tem muita aplicação. Na verdade, o problema da nossa lei ambiental, da lei dos crimes ambientais, é a aplicação prática, né? A gente tem muitas vezes, o que a gente percebe, e a Celi vai estar aqui para me ajudar, a aplicação da lei na área criminal, que é a minha área. A gente tem a materialidade do crime. Então a gente tem o crime ambiental, a queimada, só que a gente falta muito a autoria. Aí a gente fala que os crimes ambientais, eles entram numa espécie de cifra verde, porque não são punidos. Por quê? Porque tem a materialidade, a gente sabe, um balão que queima, uma queimada, mas a gente não tem autoria. É muito difícil se chegar ao autor do fato. Sim. Esse é o grande problema. Mas assim, Celi, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de muitas coisas, né? Sim, o meio ambiente ele é bem amplo, o leque é imenso, né? E me diz uma coisa, me fala qual que é... Hoje você é presidente? Não, eu sou embaixadora. Embaixadora. Sim. Eu sou embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil e atuo como consultora, como mentora de projetos na área socioambiental, né? Porque as pessoas vivem num ambiente, então a questão não é só ambiental, sim, a gente pega muitas questões socioambientais. E no momento eu estou como coordenadora internacional da rede Lixo Zero lusófona, que são desse movimento Lixo Zero nos países de língua portuguesa. Então, sim, Portugal, Angola, Moçambique. Me explica uma coisa, como que é uma questão socioambiental? O que na verdade vocês trabalham nessa junção de sociedade com meio ambiente? Como isso é na prática? Bem na prática seria a seguinte questão. Seria as questões dos catadores. Então, quando você separa seu material reciclável e você entrega, por exemplo, para o caminhão da coleta seletiva da Prefeitura de Guarulhos, você está, de fato, fazendo uma ação de cidadania, fazendo com que aquele material volte para a cadeia da economia circular. Sim. Mas tudo que entra dentro do caminhão da coleta seletiva vão para a cooperativa de catadores. Certo. Então, hoje, a Prefeitura tem parceria com aproximadamente 10 cooperativas. Entendi. São 250 famílias que dependem desse material que chega lá. Então, só pra gente entender, Celi, vamos pensar agora em termos assim bem didáticos. Sim. Eu pego meu lixo reciclado, isso já é, graças a Deus, já virou, né, um hábito entre a gente, sim, né? Sim. Isso, eu acho que isso é uma coisa muito boa, houve uma educação ambiental nesse sentido. Todo mundo separa o lixo hoje, não, né? O certo seria, mas nós separamos, vai. Então a gente pega o nosso saquinho plástico com lixo reciclado e o nosso saquinho com lixo orgânico, né? Quando a gente deposita isso no lugar específico, como que é o caminho dele? O que ele percorre até chegar nessa cooperativa? Bom, no caso, a gente tem um caminhão da coleta seletiva que passa uma vez por semana, certo, em todas as ruas habitadas da cidade. Certo. Então,
uma possibilidade é entregar para o caminhão da coleta seletiva. Outra possibilidade são os ecopontos, sim. que hoje nós temos 34 ecopontos na cidade, que você também pode levar lá os seus recicláveis, eletroeletrônicos, você pode levar os seus resíduos e entregar lá. Quando chega nesses pontos de coleta, certo, o caminhão vai levar tudo para cooperativas de catadores, que hoje, como eu falei, são 250 famílias, sendo que 80% são mulheres que dependem desse material, porque elas são arrimos de família. Certo. Então, você tem essa ação de separar os seus resíduos para a coleta seletiva, tem a questão ambiental, mas também tem a questão social, que é muito forte, né? E os nossos catadores, na verdade, eles são agentes ambientais, a profissão é reconhecida, né, oficialmente, e mais do que isso, eles também são educadores ambientais, né, porque eles acabam noção, né? explicando isso para todo mundo, né? A gente não tem essa ideia de quão importante é a separação do lixo. Então, quer dizer, vai além de uma questão meramente ambiental. Exato. A gente já resvala, talvez, também numa questão econômica até. Total, porque nós vamos entrar na questão da economia circular. Sim. Porque hoje a nossa economia, ela pensa assim, comprei, usei, joga fora. Sim. Comprei, usei, joguei fora. Sem se preocupar com o fora. A gente não tem um planeta B, não tem como jogar lixo para fora. Qual é o fora? Onde é esse fora, né? Aonde é? Né? Então você só tira o problema de dentro da tua casa e você joga para o poder público, que é o nosso aterro sanitário. Certo. Né? E é isso que a cooperativa, não, que você é embaixadora. Eu sou do Instituto Lixo Zero Brasil. Esse Instituto Lixo Zero, o que ele prega? Exatamente isso? O Instituto Lixo Zero Brasil, ele tem uma instituição sem fins lucrativos, né? E que a base do nosso trabalho é de fazer realmente a divulgação da solução do problema. E não ficar mastigando o problema, ficar falando do problema. Não. Quais são as soluções? Que nem você falou assim, poxa, tem muita gente, né, que já recicla. Infelizmente, não. Tem, né? Mas hoje, a média nacional, só para você ter uma ideia, Eduardo, é 4%. Nossa Senhora! 4%. Mas eu percebo que a gente melhorou muito, Celi. Por quê? Porque eu não tive isso na minha infância. Não existia isso. Então, parece que para nós a gente já iniciou e parece que já está andando bastante. Mas esse número é muito pouco. Demais. Ele é muito pouco. É muito baixo. É muito baixo. Mas a gente percebe que já iniciou esse processo. Eu acho que ele precisa tomar um volume maior. Exatamente. E esse que é o papel do Instituto Lixo Zero Brasil, né? De fazer reverberar essas ações. E como que a gente faz para reverberar essas ações? Uma delas é formando as pessoas. Sim. Formando mais pessoas para compreender, independente da área profissional que você atua, como se fosse um perito, que independente da área que você atua, você sempre vai ter a questão ambiental. Primeiro que você gera lixo todo dia, Com certeza. Sim. Não tem como você viver sem impactar isso. Agora a questão é fazer você repensar. Isso começa numa educação ambiental. Eu acho que isso, talvez, a origem disso é uma educação ambiental, né? Sim, com Como certeza. que é a educação ambiental hoje no nosso país? Como que funciona? Hoje, nós temos 3 níveis de educação ambiental. Então, o primeiro nível, isso de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, a primeira é a formal. Então, a educação ambiental formal é aquela que acontece dentro das escolas. Certo. Então, a política nacional coloca que a educação ambiental ela não deve ser uma matéria. Ela deve ser transversal, ou seja, todos os professores, independente da linha de conhecimento que ele leciona, ele tem que falar da questão ambiental. Ok. Todos os professores. Está dentro de todas as disciplinas, Exatamente. Então. Ele é multidisciplinar, então. Na verdade, é transversal, porque o professor de português vai falar, o professor de matemática, biologia, todo mundo. Inglês, artes, todo mundo fala. Isso funciona? Funciona. E tem que funcionar nessa linha, porque se tivesse uma cadeira onde o professor, que nem tem o professor de matemática, de geografia, falar que tem um professor de educação ambiental, os outros professores não iam falar.
Só ia deixar para aquele professor que é da cadeira de educação ambiental ou sustentabilidade, só ele vai fazer a atividade. E não é essa a ideia. Não é o caminho. Não é a ideia é que a criança, que o serzinho que ali está, ele tem uma noção, uma visão sistêmica. Sim. De tudo, né? Porque senão a gente só enxerga em caixinhas, né? Sim. E fica dentro da caixinha e aí você não enxerga as soluções. Certo. É claro que ainda não é perfeito, não estamos no mundo ideal, poderia ser muito melhor, mas agora com essa questão das mudanças climáticas, da COP30 que nós vamos ter ano que vem aqui no Brasil, recentemente, em julho, saiu uma nova lei federal, colocando agora no currículo das escolas a obrigatoriedade de estar falando sobre mudanças climáticas e sustentabilidade, né? Então, eu acredito que agora a gente tem um avanço. Então, essa é a educação ambiental formal. Ou seja, da educação infantil à universidade, todos têm essa obrigação de estar falando no tema. Aí tem a educação ambiental não formal. Então, a educação ambiental não formal é, por exemplo, uma oficina que a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza para você aprender a fazer compostagem em casa. Você vai pegar os seus restos de alimento e vai transformar em adubo. Então, é uma educação não formal. E tem a educação informal, a educação ambiental informal, que é o que a gente está aqui, estamos informalmente uma conversa, conversando, um bate-papo. mas a gente está passando, trocando conhecimentos, saberes, experiências. Conscientizando as pessoas, né? Da importância da... Aí eu até brinco, Eduardo, né? Porque as pessoas falam, mas é falta de consciência, né? Então vamos pegar essa palavra consciência, tá? Você conhece alguém que fuma? Sim, todo mundo conhece, né? Essa pessoa que fuma, ela tem consciência que o cigarro faz mal para a saúde? Sem dúvida. Tem. E ela continua fumando. Sim. Então, a questão não é consciência. A questão é sensibilizar. Sim, entendi. Entendeu? É a pessoa tocar na alma dela. Ela compreender a importância, a necessidade e a urgência de ações práticas, efetivas, para estarmos aí pensando numa sociedade mais saudável, que a gente está vendo que não está saudável, não né? Tá saudável, não tá. E não mais tá. sustentável, né? E como nós, assim, seres mortais, podemos cooperar nesse sentido, fazendo nossa parte, nós, nossa reciclagem do lixo, e o que mais a gente pode fazer para melhorar essa... Mas, Fabiana, essa é uma excelente pergunta, que até que eu estava conversando agora há pouco com o Luiz, enquanto a gente estava aguardando, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas só eu vou fazer, tomar uma atitude, mas... Caramba, vamos pensar, Guarulhos tem 1.300.000 pessoas. Se cada pessoa começar a mudar, fazer a sua Trabalho parte... de formiguinha, né? E aí vem outra questão. Aí a gente fala que não é formiguinha, é aranha. Porque a aranha vai tecendo a rede. Sim. E aí a gente vai construindo essa rede e é onde que a gente vai realmente não mudar, mas transmutar, né? A gente vai num caminho que não tem volta. A gente só vai realmente no caminho da evolução. E, por exemplo, esse momento, a gente está tendo queimadas praticamente... No Brasil todo. Brasil inteiro, e o ar, né? O ar tá... Pelo as crianças estão de adoecendo. O que tem de adultos e crianças com pneumonia? Sinusite, as doenças respiratórias. Muito, grita, nossa senhora. Né? Então, mas você tem como ir hoje lá ajudar na queimada? Não. Claro que não, né? Não tem como ir lá. Mas o que você pode fazer hoje, aqui, agora? Os seus resíduos, né? Então, se você começar a fazer a separação dos seus recicláveis, então, você separar as latinhas, você separar as garrafas PETs, você separar papel, papelão, vidro. Limpo. Pelo amor de Deus, né? Sim. Vamos mandar limpo, porque vai para a cooperativa de catadores. Pessoas vão pegar isso. Sim. Né? São pessoas. Sim. Então, tem pessoa que acaba de tomar iogurte e coloca lá para reciclagem. Pelo amor de Deus. Eu arrisco a dizer que é a grande esmagadora maioria, né? Então, essa que é a questão. Porque a pessoa não acha que vai ter uma pessoa lá na frente. Né? Não acha. Mas tem. É por isso que eu perguntei logo de início, qual que é o caminho? Porque nós não temos
essa noção, qual que é o caminho que percorre? Que vai num ecoponto ou num caminhão, e isso vai desaguar numa cooperativa, que essa cooperativa ela é operada por mulheres, às vezes. Sim. Não, às vezes não, é fato. 80% mulheres. São então, mulheres, assim, são mulheres que vão pegar no seu E iogurte. vivem desse sustento também. Total. Sustentam as suas famílias com As suas isso. famílias, seus filhos, suas casas. Então, olha só o quanto que é importante, né? É um esse ato trabalho. que eu faço que melhora o meio ambiente e ajuda pessoas, né? Por isso que é Pois é. socioambiental. Né? Então é um ato de cidadania, é um ato de solidariedade, né? É um ato que você está realmente fazendo a diferença, né? Com o próximo, né? Bilateral, né? Porque você ajuda e é ajudado. Volta, é como tudo na vida, né? E seria o seu trabalho, então, hoje, à frente do Instituto, do qual você é embaixadora, é levar esse conhecimento. É tentar levar esse conhecimento, alastrar ele ao maior número de pessoas possíveis. Então, aí há algumas estratégias que o Instituto abraça, né? Então, nós temos um calendário pedagógico que nada mais é do que eventos que acontecem ao longo do ano. Então, praticamente são 10 eventos que a gente tem ao longo do ano, porque eventos são plataformas de mobilização social. Então, por exemplo, você vai ter um casamento, então você vai querer toda bonitinha no Exato. casamento, Exato. né? Você vai fazer o melhor para aquele evento. Então, nós temos eventos para que as pessoas, por exemplo, você aqui no seu escritório, você pode participar, por exemplo, da Semana Lixo Zero, que vai acontecer agora em novembro. Então, você fala, não, meu escritório vai fazer uma ação de cidadania, nós vamos estar aqui divulgando a Semana do Lixo Zero. Inclusive, a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza um banco de ideias, com mais de 130 ideias de ações que você, pessoa comum, pessoa física, jurídica, pode estar fazendo, por exemplo, na Semana do Lixo Zero. Para quê? Isso está no site da Prefeitura, essas Como ideias. nós estamos num período eleitoral, não pode, né? o site está bloqueado, a gente Tá. não Operante, tem... né? Mas aí as pessoas que têm... a gente tem mais de 1.000 e poucas pessoas no nosso grupos de WhatsApp, então a gente disponibiliza todas essas informações, ou se passar o e-mail, a gente manda por e-mail também essas esse evento informações. Semana do Lixo Zero, qual que são as ações que são feitas nesse evento? Hoje acontece em mais de 500 cidades no Brasil. Né? A Semana do Lixo Zero, aqui em Guarulhos, ela é instituída por lei, é a Lei Municipal 7.791 de 2019. Nova. Né? É nova. Exatamente, ela é nova, mas já estamos na 8ª edição. Já teve agora em novembro vai ser a 8ª edição que vai acontecer. E o objetivo da Semana do Lixo Zero é fazer com que, por exemplo, a criança lá na escola, a escola está falando do lixo zero. Aí ela chega na igreja tem uma atividade da Semana do Lixo Zero. Aí ela vem aqui no parque, está tendo a Semana do Lixo Zero. Então, memorizar isso, né? ou seja, falar do Lixo Zero à exaustão, né? Isso, mas quem fala não é a prefeitura, são as pessoas. São as pessoas. São o meio em que ela convive, né? As pessoas, por exemplo. Então, a escola fala, eu vou participar desse evento fazendo aqui na escola uma palestra, por exemplo. A igreja fala, eu vou fazer uma oficina de coleta seletiva, ensinando as pessoas a separar. Aí o comércio fala, não, nós vamos fazer aqui a campanha de consumo sustentável, vender os produtos que são mais sustentáveis. Então, universidades, empresas estão mobilizar participando. setores da sociedade, Exato. né? Mas que aí, por isso que é super legal esse podcast, porque quem está ouvindo, você pode fazer parte, sim. Você pode fazer a diferença aí onde você está. Então, a prefeitura, o que a prefeitura faz? As pessoas se inscrevem e aí a gente tem a programação de diversas atividades, de diversos atores que querem fazer a diferença na Semana do Lixo Zero. Então, nós temos a Semana da Compostagem, que acontece em maio, porque, por exemplo, a gente vê muito por influência até da cidade de São Paulo, que fala lixo orgânico. Okay. Mas para nós do movimento do Lixo Zero, não existe lixo orgânico, né? Então, seria
A diferença, principalmente para você compreender, é a diferença de resíduo e lixo. Certo. Então, resíduo é tudo que tem valor. Tá. Latinha tem valor? Tem. Então, Bastante, é né? resíduo. Resíduo. Então, da mesma forma, o Garrafa resíduo... PET a tem- garrafa tem PET, exatamente, o papelão, vidro. E restos de alimentos, tem valor? Nenhum. Claro que tem. Adubo. Faz adubo com isso. Postagem. Adubo. E aí que tá, entendeu? Aí que tá. E 50% dos resíduos que chegam hoje no aterro sanitário a nível nacional, Teria valor econômico. total. E aí mais do que isso, Fabiana, quando você tira esses restos de alimento de lá do aterro sanitário, que você faz a compostagem, que faz o adubo, você não vai precisar de agrotóxicos. Sim. Porque você vai passar a ter Orgânico. o orgânico, Olha só. amigo. Orgânico. Então, você está entendendo? É o ciclo do alimento, é o ciclo da cadeia, da economia circular. Então, a gente joga bilhões, literalmente, no lixo. O desperdício é muito grande ainda do Demais, brasileiro. Isso é demais. fato. Como a E gente é um esse- país que a gente tem, graças a Deus, em abundância, alimento, acaba que é um país em que a gente desperdiça muito, né? Infelizmente, né? E esse é o papel do lixo zero. Então, resíduo é isso. Então, o que é lixo? Né? Se resíduo é esse que tem valor, o que é lixo, então? Eu Tchan, não tchan, sei tchan, te tchan. dizer. O que é É o que lixo? não tem valor, eu imagino eu. E como que perde o valor? Tchan, 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 Boa tchan. pergunta. Não Como sei. que perde Tchan, o valor, tchan, Celi? tchan. Conta pra A Celi gente. tá entrevistando nós, Michel. Conta pra gente. Ela começou a fazer pergunta difícil, Você não Michel. estudou, doutor? Não Qual sei, é essa Fabi. lixo e Fabi, resíduo, ela doutor? tem que entender que ela é entrevistada, Fabi, que a gente sabe pouco desse negócio. Eu não sei, eu não sei, Fabi, não sei, não olha, não manda sinal pra mim que eu não sei. Eu não sei, Fabi. E aí diz, Felipe. Mas isso é um desafio, porque é a dúvida de muita gente, entendeu? Sim. Então, lixo é quando você mistura os resíduos, que você pega no mesmo saco, coloca restos de alimento com os resíduos recicláveis, ainda você vai lá no banheiro, pega aquele papel higiênico, e põe fralda, junto. tudo, ainda põe tudo junto, E no aí mesmo acabou. saco, Aí acabou. amarra, pisa em cima e acha que tá lindo, maravilhoso, Entendi. não tá. Então, um contamina o outro. Entendi. E aí não dá nem para reciclar, nem para compostar. E aí, E aí vai para aterro. infelizmente, Isso vai para aterro. Olha. Então, qual que é o correto da gente na nossa casa? A gente tem que separar, então. Isso. Os restos Separar de e alimento, lavar. É. Os que dá pra lavar. Que são recicláveis, né? Isso. Que a gente vulgarmente chamado recicláveis, garrafa PET, vidro, lata. Isso. Depois os resíduos de alimento, Isso. numa outra sacolinha. Isso. E Papéis em outra sacolinha. papel higiênico, Fralda. o que mais? Que não tem nenhum valor. Pela política nacional de resíduos sólidos, é isso que vocês falaram. Tá. Que a gente brinca que eu também sou escritora, eu tenho alguns livros escritos e tem um dos livros que é A Divina Separação e os 3 baldinhos mágicos, Certo. né? Então, os 3 baldinhos, quais são? O dos recicláveis, o dos resíduos orgânicos e o do rejeito. Rejeito é aquele que não tem jeito, que não dá nem para reciclar e nem para Que compostar. é o que basicamente É o que tá contaminado, É o que esse tá, daí. É, que é o que tá lá basicamente no é o que? banheiro. O papel higiênico, é o do É o pa- banheiro. Só do banheiro, então. Ou então, quando você varre a casa, não fica aquele monte de pó, Sujeira, pelo sim, de cabelo, cachorro, cabelo, que não nossos tem o que cabelos, fazer. sim. Sim. Né? Luvas descartáveis, isso eu também não tenho o que fazer, porque pode estar contaminado. Então, esse é o rejeito. Então, se você separar e não misturar, a gente não tem lixo. E por isso que a gente é lixo zero, porque nós não misturamos. Eu vou falar pra você se as pessoas não têm essa noção. Não tenho. De separar não, alimento. Não tem. Eu não tenho, Fabi. Eu não tenho essa educação. Não Eu não tenho. temos. Eu percebo que é muito fácil de entender aquelas caixinhas de lixo Sim, os coloridas. recicláveis, com certeza. E isso é muito fácil de entender, mas essa cultura de fazer em casa, eu acho que a população precisa ter mais conhecimento sobre isso. Porque não me passava na cabeça que misturar o lixo orgânico com uma latinha que poderia ser usada, né, para ser reciclável ou ser reciclada, eu não poderia misturar esses dois juntos. Sim. Isso não passava na minha cabeça. Então, é exatamente isso, né? Então, a ideia é você não misturar, separar e depois dar a destinação ambientalmente adequada de cada um, né? Então, no caso, os recicláveis vão para
coleta seletiva. O resíduo orgânico, por exemplo, hoje eu moro num apartamento de 49 metros quadrados, um apartamento pequeno. A minha cozinha é um pouco maior do que essa mesa. Tá. Mas a minha composteira são 2 baldes daqueles com tampa de 18 litros, Ok. que fica do lado da minha geladeira. Então, eu faço ali a compostagem de todas as cascas, aquelas folhas de salada que estão estragadas, coisas assim, em casa, tranquilamente. Como que você faz, Celícia? Eu passei o dia inteiro dando oficina de compostagem. Então ela tá... É muito simples, porque na verdade a gente reproduz o que a natureza faz lá na floresta. Imagina uma árvore de frutas. As frutas mais maduras não caem? Sim. E junto não caem as folhas secas? Sim. É essa combinação. Então, você utiliza as folhas secas ou serragem, ou a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza podas de árvores trituradas que, misturado com os restos de alimento, vão ser transformadas em adubo. Então, como tudo na vida, a gente tem métodos, né? Tem um método, a gente usa aqui em Guarulhos o método Lages, que é da Universidade do Estado de Santa Catarina, que a gente trabalha aqui com essa metodologia, que é simples, fácil, prática, que qualquer pessoa, minha neta, tem 3 aninhos, ela já me ajuda a compostar. Como que é? Como que é esse método? O método, a gente pega as folhas secas, que normalmente no condomínio mesmo, o pessoal já cai um montão, né, de folha seca, ou na rua você vai passando, no parque, você vê lá as folhas secas. Então, você pega no balde, embaixo, você coloca uma cama, faz uma cama mais generosa de folhas secas, coloca lá. Em cima da pia, conforme você vai cozinhando, você pode ter um potinho até mesmo de sorvete com tampa. Você vai tirando as cascas e vai colocando ali, né? Vai colocando todas as cascas ali. Quando encher o potinho, você vai colocar esses restos de alimentos em cima dessa cama que você fez ali no balde. Aí você vai pegar mais material seco, vai colocar mais uma camada em cima, suja, mistura com o que você colocou com os restos de alimento. E aí é o pulo do gato. Nunca, jamais, em hipótese alguma, deixa os resíduos aparecendo. Tem que cobrir com mais porque folha seca. Também é um atrai vetor. Isso que eu ia falar, não só o mau cheiro, como também Os atrai mosquitos, Exato. Isso. E assim, a composteira, ela é um ser vivo. Então, prática, que eu converso quando eu estou dando oficina, eu falo assim, gente, presta atenção que a composteira conversa com você, né? Então, por exemplo, se aparecer a mosquinha da banana na composteira, ela tá te falando, a mosquinha vai estar te falando, sua composteira tá úmida, sua composteira tá úmida. Sim. Se ela tá úmida, o que você tem que fazer? Colocar mais folha seca para poder, ou serragem também pode ser, ou a poda que a prefeitura porque também. O que atrai micro-organismos seria então a umidade. Ela não pode nem estar encharcada, mas também não pode estar seca, né? Ela tem que ficar úmida, porque aí esses micro-organismos que vão fazer o processo de decomposição. Entendi. Mas me diz uma coisa, Celi, a gente tem um caminhão que ele faz a coleta seletiva. Tem. Esse caminhão é da prefeitura? Sim. É porque eu não sei que quando passa um caminhão desse, por exemplo... É uma vez por semana, ela falou. Então, hoje, mesmo com o site... eu acho que não sei se está aberta essa página, mas entrando no site da Prefeitura de Guarulhos, na Secretaria de Serviços Públicos, aí lá tem coleta seletiva, aí você entrando lá, você coloca o nome da tua rua, tem um espaço lá, para você colocar o nome da tua rua e ele vai aparecer que dia e que passa o caminhão. Esse é do período diurno ou do período noturno. E se os órgãos públicos têm essa conscientização com relação a essa política do lixo zero aí? Foi um dos trabalhos que nós realizamos na Prefeitura de Guarulhos, foi exatamente esse de desenvolver a divulgação, a implantação da coleta seletiva nos próprios públicos municipais, né? E nós temos aí 92% dos próprios públicos municipais hoje têm coleta seletiva. 92%. Bastante, 92%. quase a totalidade, assim, né? E
esses caminhões, eles passam semanalmente porque as pessoas poderiam ser... Mas, ó, você vê, passando uma vez por semana, ainda você tem ruas assim que o caminhão pega em uma casa. Eu entendi. Então, mas eu acho que a demanda, eu acho que um bom índice para a prefeitura analisar isso seria exatamente isso. Eu tenho que passar uma vez só aqui nessa rua. Não, essa rua tem que passar duas. Ou seja, melhorou a quantidade de pessoas que estão selecionando os seus lixos. É por isso que eu peço assim encarecidamente, né? Porque além de você separar os seus resíduos, você conversar com o seu vizinho, com os seus parentes, com os seus amigos, você está separando. Levar informação, né, Lu? É, porque Guarulhos, você vê, qual que é a TV aberta da cidade de Guarulhos? Não conheço. Qual que é a rádio que você pode falar que todo mundo em Não Guarulhos? conheço. Qual é o jornal que roda? Não conheço. A gente não tem um canal de oficial, comunicação em massa. Em massa. Vocês seguem o site da prefeitura, as redes da prefeitura? Eu sigo. Então, mas você vê, numa cidade de 1.300.000 pessoas, a última vez que eu olhei as redes sociais da prefeitura não chegava a 100 mil. É pouco. Sim. Né? Então, olha só, a dificuldade do poder público conversar com o munícipe. Né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande, né, nesse sentido, e por isso que a gente precisa de canais como o seu, e gratidão Sim, por nós estamos estar aqui para aqui. aprender também, né? Para aprender, para divulgar. A intenção do podcast não é só falar de direito, não, né? A gente poderia levar para o criminal, né? O Com direito certeza, ambiental, mas não vamos fazer isso. Mas, Celi, deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade mesmo, eu não tenho conhecimento algum. Os aterros já não comportam mais tanta demanda. Isso que eu ia falar, O que acontece com isso? Eu tenho que fazer um novo aterro? Que momento que essa decomposição permite que eu jogue mais coisas lá dentro? Então, nós estamos entrando num impasse que é o seguinte: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, não permite mais a criação de aterros. Tem data para não ter mais lixão no Brasil, né? Então está vencendo o prazo para não ter mais lixão no Brasil, porque a ideia é que realmente as pessoas separem os resíduos, porque quanto mais você separar e mais você tratar, menos você vai usar os aterros. Exatamente. Por quê? Porque o aterro sanitário, não só aqui em Guarulhos, mas praticamente no Brasil inteiro, aonde que eles ficam? Em áreas de proteção ambiental. Em áreas de proteção ambiental. Entendeu? Então a gente tem que desmatar para fazer montanhas de lixo. Faz sentido? Não faz, é muito antagônico até, né? É contraditório até, né? Pois é. Então o aterro sanitário não é uma viabilidade ambiental adequada. É sanitária, mas ambiental adequada não é, não. Hoje, a medida sanitária ambiental adequada realmente é a seleção do lixo. Exato. É a separação do lixo. Exato. Sim, mas precisa conscientizar as pessoas, Pois sabe? é. 4% é muito pouco. Se a gente pegar 4%, de 1.300.000, nós não estamos falando de nada. Sim. Sabe? Então, Infelizmente, existe essa questão da conscientização. Mas eu vejo que isso caminha junto, né? A divulgação, o ensino, junto com o poder público. O poder público também tem uma grande responsabilidade sobre isso. E sabe o isso. que eu vejo, doutor Eduardo? Eu acho também que as futuras gerações elas vão caminhar Tem de melhorar. muito mais do que a nossa. A gente, Concordo. como você falou, nós pegamos isso já adultos, já foi uma mudança de paradigma que nós tivemos que adotar, já maduros. As gerações, por exemplo, minha filha, que hoje tem 6 meses, ela já vai crescer. Meu Deus, ela já que vai delícia. crescer com essa ideia de separação de lixo. Eu, quando criança, Jamais. não existia. Não existia. É verdade. Hoje a gente percebe, até uma pergunta que eu queria falar para ela, hoje os prédios novos, eles nem têm lixeira mais no corredor. Sim. O meu prédio, por exemplo, tem lixeira no corredor? Eu Não. tenho lixo, eu tenho esses lixos que são coloridos, né? Para poder colocar os A materiais. gente chama de residuário. Residuário, mas não é lixeira. Mas eu acho que é porque eu já assumi, eu sou síndico do condomínio. Mas não tem lixeira, porque é proibido Não, hoje. lixeira não tem. Tem lixeira mais nos andares. Não tem, você tem que descer e colocar lá embaixo. Exatamente. Mas Na a minha questão- época, quando eu criança,
cada andar tinha sua lixeira. Aí cheirava mal, tinha mosquito. Hoje não existe Mas, mais salvo isso. engano, isso não tem nada a ver com o meio ambiente, de ter o lixo ali no É sanitário, andar. né? Não, a questão é por causa do corpo de bombeiro. Eu achei que era algo ambiental. Acho que a questão é do Faz corpo de sentido. bombeiro, Sim, porque se pegar fogo, Entendi. é uma questão mais... Mas acaba por causa- matando 2 coelhos com uma cajadada Exatamente, só. Porque, exatamente. de qualquer forma, né? Você ter vamos dizer, uma lixeira em cada andar do seu Mas hoje prédio. você tem que... A gente desce, né? No Sim, meu prédio a gente desce nós também, e a no gente meu vai também. lá e coloca o reciclável, Sim. que precisa ser divulgado, que o reciclável precisa ser lavado. Sim. Porque senão você coloca a garrafa Sim, suja, coloca as coisas exato. sujas, Sim. e você coloca o orgânico em uma outra lixeira. É como no Mas meu eu prédio. não sei te dizer quem é que pega isso. Olha Agora só. ela acabou de falar. Então, assim... Então, mas ainda tem muitos condomínios em Guarulhos que não fazem parte da coleta Olha, seletiva. mas deveria ser lei. Deveria Deveria ser ser lei. lei. Sim. Deveria ser Sim. obrigatório fazer parte da Concordo, porque gênero hoje a gente militar. sabe que é obrigatório ter a separação dos lixos. Sim. Tem uma lei, eu acredito que é uma lei municipal. Eu sei que em São Paulo tem, não sei aqui em Guarulhos. Tem, sim. Então deveria ser obrigado, como uma decorrência lógica, todos Então, os mas condomínios participarem. aí a gente entra num outro campo que a gente tem que começar a conscientizar as pessoas a votarem melhor. Sim, sim. A não votar no candidato que é bonitinho. Sim. A não votar no candidato que tem um apelo que é da área dele. Tem que Sim. ter uma proposta, Fabi, sabe? Tem que ter uma proposta. Política pública. Política Sim. É pública. política Sim. pública de forma Sabe? Sim. ampla. O que a gente Isso, vê muito escalonada, por de grau de forma ampla. prioridade. A gente vê muito Perfeito. candidatos especialistas. Eu sou Perfeito. especialista nisso, eu sou especialista em Sim. maus tratos de animais, sou especialista em Não. segurança pública. Só que a gente não vê o candidato que é especialista globalmente em políticas públicas, Sim. de forma global. Porque ninguém conhece tudo, Fabi. Não. Mas assim, será que não tem um nível de um escalonamento das prioridades? Exato. O que acontece hoje com Guarulhos? A gente não tem mais aterro. Vai acabar os aterros. Será que a gente não precisa priorizar Com certeza. essa questão ambiental dos Porque aterros? exatamente, porque se a gente, o que eu falo, a Celi pode até nos complementar nisso. Se os aterros vão se acabando com o passar do tempo, com o decurso do tempo, se a população não se conscientizar, o que vai ser do lixo? E como que a gente conscientizaria? E onde vai ser os Aí que lixos tá, se não vai aí- ter mais aterro? Então, porque uma forma que a Itália e vários outros países que o Brasil não é o primeiro país no mundo que está Não passando sei. por esse apuro, entendeu? Então, o que eles fizeram lá? É assim, hoje no norte da Itália, muitas cidades, elas são lixo zero, com mais de 80% de desvio de aterro, de todos os resíduos Olha que voltando para a interessante. cadeia da economia circular. E foi muito simples. Taxa, não é taxa, é tarifa do lixo. Então, como que eles Em fazem? São Paulo teve a taxa do lixo que foi julgada inconstitucional. Então, mas nós somos contra a taxa. O Instituto Lixo Zero Brasil é contra a taxa, mas a tarifa. Então, por exemplo, conta de água. Quanto mais você usa água, Mas você paga. mais você você paga. Então, a mesma coisa seria com a questão do lixo. Quanto mais lixo você gera, maior vai ser sua taxa. Mas como Quanto é controlar mais isso? Hoje tem 1001 possibilidades. Enquanto política pública, a gente tem que mudar esse modelo que está aqui hoje, porque esse modelo que está aqui hoje já mostrou que é ineficiente. Não funciona, né? Não funciona. Então, lá, quando eu fui para a Itália, eu vi lá diversas questões. Então, por exemplo, quando a pessoa paga a taxa de IPTU, ela já recebe o número de saquinhos de resíduos que ela vai utilizar Olha no só. ano. Para separar, tem o saco azul, que vai o papel, o saco amarelo, que vai a latinha. E a coleta é diferenciada. Então, tem o dia que só passa coletando saquinhos amarelos. Não adianta você colocar no amarelo, que é para colocar metal, você colocar vidro, por exemplo, porque eles não vão levar. Não vão pegar. Sim. Vai pegar. E tem outra questão. Quando você coloca o rejeito, aquele que não tem jeito, que não dá para Reciclar. fazer, para aproveitar. reciclar, para não dar nem para compostar, quando você coloca, esse saquinho já tem um chip, que quando coloca, o coletor pegou, já lê que é da sua casa, da Olha rua só. tal, do fulano de tal. Quando ele coloca no caminhão, já vai ter o peso, que tem a balança embarcada, e você na hora já recebe o ticket de quanto você vai receber por ter colocado aquele ali. Então, lá
Porque você sabe que a parte do corpo humano que mais dói é o do bolso, né? O bolso. Então o bolso pega, e aí foi uma forma que eles mudaram esse sistema. Então agora é que nem eu vejo vários candidatos nesse momento, não só aqui em Guarulhos, em outros lugares, não, porque eu sou contra a taxa do lixo. Mas qual é a solução que ele traz para o problema? Também não traz solução Nós nenhuma. votamos recentemente essa questão da taxa do lixo, depois parece que teve alguma discussão que cancelaram a taxa do lixo, não é isso? Para onde seria utilizado esse dinheiro da taxa de lixo, Celi? A título só de curiosidade, viu? Eu realmente não participei dessa discussão. Sim, a taxa do lixo, porque hoje, para você ter uma noção, a cidade de Guarulhos anualmente gasta 130 milhões. 130 milhões de reais para fazer a gestão e o gerenciamento dos resíduos na nossa cidade. A cidade de São Paulo gasta 2 bilhões. São 2 bilhões literalmente jogados no lixo. Então, a gente precisa ter mudanças nessa política pública. Mas como que você faz mudança sem ter... Receita. Receita. Como? E a gente vira e cai no mesmo assunto. São políticas públicas. Exato. Mas sabe o que acontece? Eu acho que é a forma de passar para a população, porque se você analisar direitinho, é mais uma taxa. Essa palavra taxa, ela não soa bem. Já não soa bem, não. A gente já tem uma rejeição. Já tem uma rejeição a isso, porque, né? mas não é taxa. Taxa é algo fixo. Seria uma tarifa. É o que ela falou, seria tarifa. Quanto mais usa, mais paga. Mas é a forma de divulgar, Fabi. Sim. De chegar na... Você pensa que é mais um peso... A pessoa encara como mais um uma imposto, carga, mais uma carga tributária nas suas despesas. No seu orçamento. No seu orçamento. No seu orçamento, isso. Então, assim, precisa ser transferido a informação de forma correta. Sim. Para que a população Sim. apoie a iniciativa. Sim. Porque senão fica muito vago você falar que vai taxar o lixo. Exato. Se você não explica o porquê, só fala enfia a faca, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer. Isso não Mas vai ser... quando nós fazemos a apresentação, que nós explicamos como que é a gestão e o gerenciamento de resíduos da cidade, 90% das pessoas que compreendem, elas falam, gente, eu preciso fazer alguma coisa. A pessoa puxa a responsabilidade, Sim. que é o que fala a Política Nacional de Resíduos Sólidos, da responsabilidade compartilhada. Tem a responsabilidade do poder público? É claro que tem. Tem a responsabilidade de quem fabricou? É claro que tem. Tem a responsabilidade de quem vendeu? Claro que tem. E o consumidor? Também tem. Todos nós somos. Também tem. Exato. Como você falou, todos nós somos agentes, né? Exatamente. Mas sabe, essa questão da televisão em Guarulhos, eu percebo porque às vezes eu saio para alguma outra cidade do interior de São Paulo, eu vou falar São José dos Campos, tem televisão. Perfeito. Pois é. Nós com 1.300.000 habitantes não temos uma televisão, Fabiana. Pois é. Sabe? Para poder divulgar as informações, para atender o nosso público, Exato. né? A demanda da nossa cidade. Exato. Eu sempre achei isso uma deficiência da nossa cidade. Ainda mais uma cidade tão grande, né? Com uma densidade demográfica tão grande. Não, você né? tira pelas delegacias de polícia, Fabiana. Você é delegada de polícia, você sabe. Aqui a gente tem uma seccional que tem quantas delegacias? Muito grande, muito grande. Então, assim, a gente precisa tem delegacia especializada, tem tudo aqui. Mas a gente precisa ter um meio de divulgar isso. Sim. Um meio didático, assim como a Celi está falando aqui. Tem que ser didático. Sim. Porque se não for didático, a pessoa não tem essa compreensão. Sim. E nunca é explicado de forma didática. Não é. Infelizmente, não vem. É verdade, doutora. E se ele deixa, mudando um pouquinho o foco, o que você pensa sobre esse problema das queimadas aí que a gente está enfrentando aí a nível mundial, Brasil? Né? Mundial. Não, sim, mas Estados Unidos. pensar na gente aqui. Agora nos Estados Unidos. Pensar na gente aqui, o que você pensa? Você como ambientalista aí, atuante, o que você pensa a respeito disso? Infelizmente. Qual que é o prognóstico? Infelizmente, muitas das queimadas começam por ação humana. Né? E muitas dessa ação humana são pessoas queimando lixo. Olha. Elas colocam lá, vai queimar o colchão, vai queimar o lixo e pronto, aí perde o controle. Nesse momento que estamos com
toda a vegetação seca, né? Sim. Então nós estamos realmente passando um momento muito difícil. Pois é. Acho que o muito mais difícil, né, em termos... Nossa, quando eu vi o mapa ontem no Jornal Eu Nacional... vi ontem também, tudo vermelho. Gente, Tudo vermelho, eu choquei. É muito difícil. É chocante de ver, então, assim, né? você vendo que os nossos principais rios estão secando. O Rio Uruguai, o Rio Amazonas, o Rio Madeira, que era aquela imensidão de água, hoje com 20 centímetros. Os barcos de turismo podem navegar, não o povo tem não pode como. pescar. E a vida, né? Você vendo a biodiversidade de uma forma geral sofrendo. Quem no morro está morrendo queimado, não tem água, dando comida para os macaquinhos, para as araras, porque elas perderam tudo. As araras azuis, né? Foi isso que eu vi. Foi no jornal, né? Que nós vimos isso, Foi né? ontem, né? Então você vê que infelizmente a gente está passando num momento muito difícil. Então o principal hoje eu acredito que nada aconteça por um acaso, e é realmente o que eu estava falando para vocês, é a sensibilização, é tocar o coração, que nesse momento cada um de nós temos que fazer a diferença. E qual que é? A gente não tem como ir lá para a Amazônia, você não tem como ir hoje lá para o Mato Grosso ou ao sul, para o sul onde que teve enchente. A gente não tem, infelizmente... mas o seu resíduo está na tua mão.